Por que tá tão caro comprar carro? Bom, a galera surfou na onda da pandemia, não teve entrega das peças, né? Então parou-se a produção ali dos carros novos. Então teve um bloqueio em oferta, você tem mais demanda que oferta, o preço sobe de tudo. Só que as coisas vêm se normalizando, só que o preço não baixou. O dólar Mas tá isso baixando. Isso não é só no Brasil, tá? No mundo inteiro existe É que no Brasil tá mais puxado. Nos Estados Unidos também os carros estão mais caros. Tudo tá mais caro. O mundo inteiro tá com inflação por conta da pandemia que dá uma estabilizada no negócio inteiro. Mas no Brasil os preços ainda estão mais elevados do que a grande maioria. Na verdade, o dólar ele não baixou, né? Na verdade, se a gente for falar diretamente, o dólar não baixou. O dólar, ele perdeu valor em relação ao mercado neste momento. Ele tá num momento ruim do dólar. Só que, por que né, ele caiu só um pouco, né? Se a gente fala assim, cara, o dólar estava 5,15, foi para 5, né? Vamos dizer, foi isso. Não é substancial, porque a nossa moeda também perdeu muito valor. Se for ver em nível de desvalorização de moeda, a nossa moeda desvalorizou muito, mas muito, assim. Então, quando a gente fala de uma desvalorização de moeda, e você fala de um mercado onde o preço é baseado numa moeda estável, né? Porque o cara, ele olha para uma fabricação de um carro, uma montadora, ele está usando a moeda global dele, que é o dólar, entendeu? Então, isso descola cada vez mais, porque 9 anos atrás, a gente estava falando de 2 e pouquinho do dólar, né? Então, assim, a vida, né? Você falava, pô, é legal, dá para viajar, dá para comprar um negócio fora. Agora a gente já está partindo para 5, 6, entendeu? Então, assim, descolou muito. O carro não virou 6 vezes o valor, até por esse lado, se você for pensar. Mas o nosso poder aquisitivo fez essa frente pro dólar de 6, mas o salário do cara não aumentou. Então, por isso que a galera vê uma crise muito forte nesse sentido. A gente imagina que em algum momento vai ter que voltar, porque a montadora é que negócio, se ela não vender, vai começar a demissão. Ela começa a demissão, é pior ainda, e vende menos ainda. Então, a gente imagina que eles vão tentar dar uma equalizada nisso, né? Mas botaram muito dinheiro no mercado, essa é a palavra, tá? A taxa de juros estava baixíssima no governo anterior, baixíssima, justamente para não deixar a galera perder emprego, e botaram muita grana através de vários tipos de benefícios. O cara estava na casa dele, não estava gastando dinheiro, ele começou a comprar uma série de coisas. A ideia dos caras é vender carro. Sim. Não existe nenhuma proposta, ideia de ter carros mais baratos ou de versões mais reduzidas, ou o que a gente produz de carro hoje é o mais barato que um carro consegue ser? Você pode pegar vários carros indianos que são muito mais baratos do que um Kwid que a gente fala que é o nosso carro de entrada, tá? Mas é que o próprio mercado ele já tá mais maduro e já não quer mais aceitar esse tipo de produto. Você não tem um Kwid, por exemplo, no mercado norte-americano. É que essa sua visão, já não quer esse tipo de produto. adendo, a visão dele é a visão do consumidor, né? Sim. Mas aí a gente tem que lembrar que tem que ter a visão do empresário, do cara que produz, ele quer ganhar dinheiro, né? Hoje você pega uma montadora, quantos diretores tem uma montadora, quantos gerentes tem uma montadora, os caras querem ter o bônus, né? O cara quer ver aquele bônus lá né? Você pega um cara de cargo alto aí que tem bônus de 1 milhão mais, não adianta, ele quer continuar fazendo o dinheiro girar dentro da empresa. Também tem a dificuldade deles equalizarem a quantidade de funcionários versus a produção, versus a demanda, versus a margem de um produto mais caro é muito maior do que a margem de um produto mais barato. Hoje, quando você olha no detalhe, você vai ver que tem um grupo controlando várias montadoras. Coisa que antigamente não existia. Por quê? Porque uma montadora foi meio que quebrando outra, daí a outra quebrava a outra, aí aquela ficou pequenininha, o outro que estava com dinheiro vinha e comprava, né? Você pega, sei lá, o grupo Stellantis. Cara, é Fiat, Ferrari, Volvo. Se você for pegar, tem um monte de gente que é a mesma empresa. Você pega marcas diferentes de carro fabricados, mas de uma única empresa. E aí fica mais difícil de você competir, então, né? Exatamente. Então, a competição, ela diminui, né? Hoje, se você pegar no Brasil, que é um mercado restrito, que a gente tem uma série de problemas que... aqui, o que é muito caro? O custo do empresário. Pô, você vai montar uma empresa no lugar, de repente tem um imposto único que já teve uma reforma tributária. Pô, aqui você paga 13º, a CLT, INSS, fundo de garantia, não sei o quê. Pô, você chega pro gringo e fala isso, ele fala, irmão, eu não tenho nada disso, eu vou continuar produzindo meu carro aqui nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Europa, China. Porque, cara, eu tô em países que é muito mais fácil, muito mais simplificado. A gente viu o caso da Ford ter saído do Brasil. O governo que estava aqui em questão, ele falou assim, desculpa, eu não acho que eu tenho que te dar um benefício fiscal para você estar aqui. E por um lado ele tá certo, porque quando ele tá dando um benefício fiscal para aquele cara criar aquele negócio lá, ele tá deixando também de dar para outros, né, que talvez fossem menores, né? É uma balança muito difícil de equilibrar. Mas, aproveitando que a gente tá falando de Brasil, o carro que a gente produz aqui tem essa fama de ser pior do que o carro gringo. A gente tinha carro com vidro manual, até pouco tempo atrás, em nenhum lugar, poucos lugares do mundo continuam com isso. A gente até brincou, tinha carro que era fabricado e não tinha o espelho retrovisor do lado direito. Se deixasse, mas né? isso Se o guarda te parar sem espelho hoje, você toma uma multa. Mas isso é maturidade de mercado, cara. Então, assim, a gente vem tendo acesso a produto global e cada vez mais vai acontecer isso. Só que não tem acesso a todos os produtos, né? Porque, de novo, a economia é grande, mas é uma economia pobre aí do Brasil ainda. Então, cara, você não vai ter a Hyundai. A gente não conhece os carros legais como entusiastas da Hyundai no Brasil. A gente conhece os carros que vendem para um grande público. Aquele Kia que a gente sempre fala, o Stinger. O Stinger também é outro produto. Nunca colocava no carro, não. É um baita carrão. A Hyundai tem uma divisão N, que é esportiva. Como se fosse a AMG, como se fosse a série M da Hyundai, se chama N. E é legal pra caramba. Tem carro que tem tipo um Veloster que é mais legal do que um Golf GTI, que vai melhor do que um Golf GTI. E a gente não tem esse acesso. Se os caras trouxerem esse carro pra cá, pra homologar um carro desse, é mais de 1 milhão. Assim, é muito mais de 1 milhão, mas não é que é mais de 1 milhão, é muito mais. Quantas pessoas vão querer comprar no Hyundai N? Ah, nossa, o público, cara, vai ficar fervoroso, vai querer comprar porque é melhor que o GTI. 100.
100 carros. É prejuízo. Ah. O cara não vai trazer, é prejuízo. Cara, a gente tava fazendo o Lista 10 esses dias. É muito legal, velho. O Lista 10 é um negócio que a gente faz. Ah, não é demais. Assim, a gente vai fazer. E, cara, aquilo lá nos ensina tanta coisa, porque a gente tá acompanhando o mercado há 7 anos fazendo Lista 10. Então a gente viu o que aconteceu nos últimos 7 anos. Cara, a gente pega ali dos Estados Unidos e bota os 10 carros mais vendidos. Daí você pega esses mesmos 10 carros e bota aqui no Brasil. Quais são os 10 carros mais vendidos? Cara, velho, é uma diferença absurda. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Toyota Camry. Isso. Que, pô, cara, o Corolla é o carro pé de boi. É isso que a mentalidade brasileira ele não tem ainda. Tipo assim, ó, o Toyota de entrada aqui, a gente tá falando de um Etios, que já custa caro pra caramba, custa uns 80 pau, 90 pau mais, acho que custa mais que isso. É o carro de entrada, no Brasil, já custa seus 100 mil reais, num país onde o salário mínimo é 1.300 reais. Sim. Aí o que acontece? O Toyota Camry vendeu nos Estados Unidos, tipo, no ano, 200 e tantas mil unidades. A proporção é essa, eu não lembro exato se foram 200 e tantos ou 300 e tantas mil. No Brasil vendeu menos de 100 carros. Por exemplo, o outro, o Accord. O Accord tinha vendido 15 unidades. Tipo, vendeu 15 no Brasil, o Accord, que é o acima do Honda Civic. Do Honda Civic. E por que tem essa discrepância? Vamos dar o exemplo do novo Civic, que é híbrido. Eu vejo todos os jornalistas defendendo, pô, o carro vale 244 mil. Eu falo, irmão, ele pode até valer, mas para o nosso mercado não vale, porque 244 mil num país onde o salário mínimo é 1.300 reais, se a gente só pegar e dividir isso daí, quantos meses de salário mínimo se vão para se pagar esse carro? Aí se você colocar na conta de um cara que ganha 15 pau por mês, ele não pode ter um carro desse ainda, de 244 mil reais, porque senão ele vai comprometer quanto da renda dele para pagar esse carro. Então, essa é a diferença. Onde no mercado americano, você pega um cara que tem um salário mínimo de $1.600 e esse mesmo carro custa seus 20 e tantos mil dólares.